quero ler, para dar início a essa palavra, o Salmo 130, que eu achei muito interessante esse salmo que fala sobre perdão. Se você trouxe sua Bíblia, abra, se não, ouça. Diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registraste os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Amém? Então, você é o Israel de Deus, e no Senhor nós temos essa vitória, de sermos perdoados. Às vezes o homem está longe de perdoar, e Deus já perdoou há muito tempo, e a pessoa está perdendo o seu tempo, né? Uma coisa que, graças a Deus, eu não tenho dificuldade, irmãos, é de perdoar. Meu esposo sabe bem disso. Nós tivemos uma fase da nossa vida muito complicada, onde eu tinha que decidir entre perdoar e ficar sozinha. E graças a Deus que eu perdoei e não estou sozinha, sou amada por esse homem grisalho, bonitão, e eu louvo a Deus pela vida dele, pela transformação que Deus fez na nossa casa. Se eu tivesse ouvido os conselheiros do mundo, né, que acha fácil, até dentro da igreja mesmo, a gente ouve, infelizmente. Larga, boba, você não precisa disso não. Para quê? Faz a mesma coisa, vinga. A vingança não vem de Deus, a vingança vem do diabo e traz muitas consequências. Então, vamos lá para essa lição. É uma lição muito complexa, né? Porque o perdão fala de perda. Para ganhar, eu tenho que perder. E é perdendo é que vem a vitória na minha vida. Então, eu vou começar por essa parte aí da lição, que fala sobre o denário, o tributo, né, que o povo tinha que pagar aquela época para o Império Romano, porque eles ficaram nas terras dos romanos, e os romanos aproveitaram disso, e eles tinham que pagar tributo, ou seja, seria um aluguel de um pedaço de terra que eles tinham. Então, eles tinham esta obrigação. Então, no tempo de Jesus, as pessoas tinham que pagar uma taxa ao imperador romano, chamada de tributo. Esse pagamento se referia à moradia das terras dominadas pelo Império Romano. Segundo a famosa passagem de Mateus, ao ser indagado sobre o tributo, Jesus respondeu. Eu vou ler o versículo, que está em Mateus 22, do 19 ao 21, que diz assim: mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro, e ele diz-lhes: de quem é esta esfinge, esta inscrição? Diz-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E às vezes, eu vou abrir só um parêntese aqui, porque às vezes tem pessoas que estão na igreja e que têm dificuldade, isso não está na lição não, mas eu vou aproveitar essa oportunidade, de devolver o seu dízimo, porque tem uns que falam assim, principalmente, dá licença, gente, com muito temor eu vou falar os homens, né? Falar, eu vou devolver dízimo para quê? Aquela igreja grande, rica, tem ar-condicionado, tem poltrona, tem, né, um piso chique, e tem muita gente rica. Irmãos, se nós temos enriquecido, é na graça do Senhor, na sabedoria, e temos sido sustentados para sermos salvos aqui. Então, a igreja tem gastos, e o dízimo, se você nunca devolveu, faça isso, sabe por quê? Independente do que é feito, eu não quero nem saber, eu quero saber que eu estou obedecendo a Deus através de um mandamento, e o que fazem, eu acho que dá para você saber, pelas obras missionárias que tem aqui, pelo templo,
pela limpeza, pelo cuidado, pelo banheiro. Você nunca vai no banheiro que falta um papel higiênico, você nunca vai no banheiro que está sujo. Então, tudo isso tem um custo. Então, abra o seu coração nessa manhã e dai a César o que é de César, né? E o denário romano, ele exerceu uma grande influência sobre o mundo dos tempos bíblicos. Essa moeda de prata foi cunhada em larga escala durante o Império Romano. Por isso, ela aparece em diversas passagens do texto sagrado do cristianismo. Agora, vamos lá. Vamos ver o que é essa dívida aqui, o quanto que esse homem devia, o servo devia e o conservo devia, né? A dívida era de 10.000 talentos de um e 100 denários do outro. Então, a dívida de um talento era igual a 6.000 denários. E um denário era igual a um dia de salário. E 6.000 diárias correspondia a 300.000. Olha só, eu quero que você reflita nesta parábola, que é um exagero isso aqui, né? Uma hipérbole, um exagero que Jesus fez aqui, para nós sabermos o que nós devemos perdoar. A dívida de 300.000 era igual a 6 denários. 6.000 denários é igual a um talento. A dívida de 300.000 era igual a um talento, que equivale a 10.000 talentos, multiplicado por 100, dão 3 bilhões. Isso é hoje, transformando tudo para hoje, né? E a dívida do servo que trabalhava para o rei, era de 3 bilhões, e ele foi perdoado. E o outro que devia 5.000 reais, não foi perdoado pelo conservo. Então, muitas vezes, nós somos assim, irmãos. Nós não queremos perdoar. Principalmente se for dentro de casa. Principalmente se for com filho, com marido, com irmã de sangue, né? Com primo, com tia, a gente tem dificuldade. Mas lá no seu trabalho, você ouve coisas que você nunca ouviu nem da sua mãe e do seu pai. E você fica caladinho, perdoa, porque você tem um interesse, o salário no final do mês. E dentro de casa, que é a maior herança que nós temos dificuldade para perdoar. Eu me vejo nessa situação, quando eu fiz a minha cirurgia, está faltando hoje, são 6 meses, 5 meses fez que eu fiz a cirurgia torácica do coração, troquei uma válvula mitral. E eu fico vendo, irmãs, o zelo e o cuidado desse homem, desse marido meu comigo. É demais. Então, aí que você vê quem é seu companheiro, aí que você vê quem é aquele que vai estar do seu lado no final da sua vida. E tem gente que por pouca coisa está chutando o balde, né? Mas nós vamos aprender a segurar esse balde nessa manhã. E a dívida foi perdoada pelo rei e a dívida imperdoável pelo servo. Então, muitas vezes a gente quer dos outros, mas da gente mesmo, nós temos das nossas razões e as nossas explicações, né? Eu tirei isso aqui do dicionário, que diz assim: perdão é um processo mental de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa decorrente de uma ofensa recebida, diferença ou erro, ou cessar a exigência de castigo ou restituição. E aqui no meio, eu ia usar a palavra perdão, mas aí a pessoa corrigiu o tamanho da letra, os espaços, sabe? Aí ele não percebeu. Então, perdão normalmente é concedido sem qualquer expectativa de compensação. Não, eu perdoo se. No perdão não existe o si, irmãos. No perdão é perdão. E muitas vezes, as mulheres que vêm aconselhar comigo, eu falo, ó, perdoa. Pede perdão hoje. Liga para o seu marido, fala com ele. Se você não tem coragem ainda de cara a cara, usa o telefone. Hoje está tão fácil. A hora que chegar, já tem um ambiente preparado. E muitas ficam com raiva. Mas muitas que obedecem a essa palavra têm sucesso, irmãos. Nós estamos aí ministrando no Manancial Feminino, e eu vou contar porque ela já contou esse testemunho. E tem uma jovem lá conosco, e eu falei para ela outro dia assim, olha, Deus fala comigo que você precisa liberar perdão para a sua família. Ela disse, pastor, e é verdade.
Deus mostrou para a senhora mesmo. Porque eu estou com problema com a minha mãe, com meu pai e com meus irmãos. Eu falei, então, sua mãe não mora aqui. Você vai ligar para sua mãe e vai pedir perdão para ela por telefone. Quando você for lá, vocês se consertam. Ela, eu não sei se eu vou dar conta. E eu orei com ela e tive uma conversa com ela. E essa segunda-feira passada, ela deu testemunho. Ela não ligou não, irmãos. Ela ficou tão assim, ela estava com vontade de fazer aquilo. E ela foi lá na casa dos pais, pediu perdão, eles se perdoaram. Então, a família agora sem problemas, né? Sem problemas, assim, entre aspas. Porque problema você vai ter com família a vida inteira. Nunca vai parar. E perdão vem do coração, irmãos. Perdão é sincero, generoso, não fere o amor próprio do ofensor, não impõe condições humilhantes, tampouco é motivado por orgulho ou ostentação. O verdadeiro perdão se reconhece pelos atos e não pelas palavras. Porque às vezes você fala que libera perdão. Quando alguém for te pedir perdão, sabe o que você faz? Ouve, porque a pessoa que quer pedir perdão, põe uma coisa no seu coração. Aquele livro 5 Linguagens do Amor, você deveria ler, porque a gente precisa entender o que é mais importante para o nosso companheiro, o que é mais importante para os nossos filhos. E quando alguém vai te pedir perdão, ai, pai, me perdoa, porque eu entristeci seu coração, eu fiz isso. Você fez porque você sempre faz, você é desobediente, a hora você vai ver o que Deus vai fazer. Irmãos, perdão não é assim, você tem que ouvir. E se a pessoa falou, é porque ela tem um sentimento no coração. Para você pode ser uma coisa pequena, mas para a pessoa pode ser grande. Então, aprenda a ouvir, aprenda a reconhecer que a dor da alma daquela pessoa que está falando, para ela é importante, porque se não fosse, não estaria sofrendo. Aconteceu um fato comigo aqui, que foi assim, interessante. Quando eu recebi os diagnósticos, uma pessoa chegou em mim e fez um comentário que me entristeceu muito. Eu pensei, meu Deus, uma pessoa dessa idade, tem a sabedoria que tem, por que ela fez isso comigo? Aí eu falei, Senhor, eu vou ministrar a Tua palavra, e eu quero saber do Senhor, o que o Senhor quer que eu faça. Se eu tiver que pedir perdão para alguém, eu quero pedir. Porque, olha, irmãos, pregar a palavra de Deus e não viver aquilo que você prega é muito perigoso. É muito perigoso. E aí Deus me fez lembrar dessa irmã. Aí eu cheguei nela aqui na igreja e falei, irmã, eu quero te pedir perdão, porque eu alimentei no meu coração um sentimento muito ruim por você. Fiquei muito triste e contei. E ela começou a chorar, falou, olha, pastora, eu não tive a menor intenção de falar o que a senhora pensou. Então, nós temos uma mania, irmãos, de deduzir, fazer a nossa própria leitura e a nossa justiça própria. E ali nós consertamos, choramos juntas, porque é uma pessoa muito importante para mim, em oração, companheira. Então, nós acertamos aquilo ali. Porque se você não falar, você não vai tirar de dentro, não vai vomitar aquilo que você precisa vomitar. Então, quando é que você melhora do estômago? Tem umas crises de estômago que, enquanto você não vomita, você não melhora, né? Às vezes você vai ficando pálida, vai ficando querendo desmaiar. Quem que já sentiu isso? Eu já. E é horrível, enquanto você não põe para fora, não melhora. Então, você precisa, o que está dentro de você hoje te entristecendo, saiba falar com amor, porque não é igual ele diz aqui, tem que ser sincero, generoso e não expor, irmãos. No máximo, você leva uma pessoa, ou duas, se for necessário, para apaziguar a primeira, né? Não é pastora Cássia que é boa nisso. Para apaziguar, cada um tira, o outro quer enforcar, o outro quer matar. Então, a gente precisa estar ali no meio para controlar tudo isso. Então, você precisa aprender a dar o perdão como é através de Jesus. E diz assim, a intenção, agora nós vamos analisar a parábola. A intenção da parábola é mostrar que o ato inicial de misericórdia e perdão exercido por Deus deveria ser estendido a outras pessoas por nosso intermédio. Não haverá utilidade, olha só, se tivermos o conhecimento teórico sobre o assunto estudado e não aplicarmos no cotidiano.
Então, nós precisamos aprender a ser cumpridores, como diz lá em Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Então, você engana, não é o pastor, não é a sua família, você engana você mesmo, entendeu? Quando você não libera o perdão. E as lições não terão objetivo cumprido se não servirem de canal de reflexão e mudança de direcionamento na nossa vida. Eu achei interessante, o Carlos comprou um aquário agora lá para casa. Aí os netos ficam namorando esse aquário lá em casa. E aí nós fomos comprar uns peixinhos ontem, e eu achei muito interessante um peixe. Eu fiquei tentando analisar a vida dos peixes com o que eu ia falar. E aí lá tem um peixe que chama Oscar. Esse peixe, você sabe assim, quem conhece madruvá aqui, aquela, sabe, que eles fazem assim um ninho um em cima do outro, aquele trem nojento, que toda mulher tem medo daquilo. E esse peixe, eles ficam em cima um do outro, em cima do maior, para se proteger. Então, muitas vezes, nós, por falta de perdão, vivemos sozinhos. E aí eu olho lá no aquário dos peixinhos pequenos, lá em casa, os peixinhos, eles têm um cardume, e cada um anda com cardume. Mas tem uns determinados peixes que, se colocar junto com essa raça lá, sei lá como que fala, né? Desses peixes que estão lá, sabe o que vai acontecer? Eles vão comer os outros peixes. Então, às vezes, tem pessoa que, se você puder junto, ela quer engolir a outra, né? Mas nós não somos assim, irmãos, porque nós conhecemos a palavra de Deus. E o texto que narra a história do credor incompassível informa-nos de que Deus perdoou-nos e que esse perdão deve direcionar os nossos relacionamentos. A misericórdia do Senhor e o juízo de Deus, elementos intimamente ligados, são exaltados na história narrada por Jesus. A pior prisão do mundo é a do coração rancoroso. A recusa em perdoar dá-nos legalidade para o inimigo agir através de nós. Porque você já viu, a gente observa isso muito aqui na igreja. Eu observo, meu esposo também. Existem umas crianças assim que eu nunca fiz nada demais, nunca brinquei, nunca dei um presente, e elas me amam de uma maneira excepcional. E elas vêm aqui na frente para abraçar todo o culto. Então, os pais ensinam elas a nos amar. Quando uma criança, um jovem não gosta de você, pode saber que o pai está falando mal lá na casa deles, e eles estão ouvindo. Então, a gente influencia os nossos filhos a ter ódio no coração pelas pessoas que nós aprendemos a odiar. Então, tem muito cuidado com isso, irmãos, porque outro dia o Isaac estava lá em casa, e nós estávamos assim, sabe, fazendo uma fofoquinha santa. E não falava o nome, não. Ele, vovó, não adianta não, já sei o nome desse aí. Pai falou o nome. Então, a criança, você tem que ter muito cuidado com o que fala, porque é por isso que Jesus falou que para entrar no reino dos céus, nós temos que nos tornar como a criança. Eu vejo os meninos brigam lá, os meus netos, às vezes o Ítalo, que é menor, ele morde no Isaac, ele belisca no Isaac. Passa um pouquinho, o Isaac chora, daí um pouquinho os dois estão brincando de novo. Por quê? Porque eles têm um coração puro e quebrantado diante de Deus, né? Entre os versículos, Jesus adverte contra o sentimento vingativo. Agora eu quero me alongar um pouquinho nisso aqui. Caim e Abel. Caim e Abel, irmãos, eles foram, o Caim matou Abel por inveja. Por inveja. E hoje em dia tem irmãos de sangue que não se perdoa e que não entende por que o outro irmão prospera e você fica lá para trás. Você sabe por quê? Você não tem que ter inveja, você teria que ter pensado na sua escolha. Então, às vezes, a sua irmã ou seu irmão teve uma oportunidade de escolher melhor, de orar a Deus, de pedir direção de Deus. Então, a gente vê muito isso. Não tem morte hoje, não estou dizendo no assassinato, não. Eu estou dizendo na separação. Então, tem irmãs que não convivem porque tem inveja uma da outra. Então, e não conseguem resolver as questões. O que é que você precisa aprender? A conversar, a dialogar. Eu e minhas duas irmãs tivemos no início, quando meu pai teve Alzheimer,
Foram 6 anos na minha casa e na casa da Miriam, em Caldas Novas, e da Marina. E no início começou a ter assim, uma intrigazinha. Eu falei, não aceito. Vamos lá em Caldas Novas conversar. Nós fomos, conversamos, resolvemos, decidimos tudo entre nós, não temos mágoa uma com a outra. E no dia que o meu pai faleceu, sabe o que? Que o médico, chorando, ele veio chorando, abraçou eu, a Marina e a Miriam, disse assim, olha, eu já vi unidade e comunhão e amor por um pai, mas a de vocês me fez chorar. Então, eu louvo a Deus por isso, porque existe, irmã, a gente precisa perder para ganhar. O orgulho tem sido uma arma poderosíssima do diabo para segurar você a não perdoar as pessoas. Então, a inveja, ela mata, a inveja corrói, a inveja é terrível. Se vocês forem ver Caim e Abel, ele matou Abel por inveja da oferta. E Absalão e Aminon também foram os filhos de Davi, né? Absalão matou Aminon, porque Aminon estrupou a irmã dele. Então, ele ficou remoendo aquilo. Você já viu a vaca, quando põe o capim na boca, ela fica remoendo? Então, às vezes, você fica remoendo uma coisa que você já podia ter jogado fora, que não tem mais nem gosto, né? A vaca rumina aquele capim na boca, não sei porquê, quase que o dia todo. Já perdeu o gosto, mas está ruminando. Já passou o tempo, continua ruminando. Então, esse Absalão e Aminon também, né? Foi por vingança, não foi nem por inveja, foi por vingança. E o fraticídio de Abimeleque, eu aprendi esse nome, estudando, o fraticídio. De Abimeleque contra 69, ele matou 70, ele tinha 70 irmãos, irmãs. Ele matou 69, não matou 70 porque ele fugiu. Por quê? Por ganância, por poder. Ele fez isso para ficar livre dos seus irmãos que poderiam herdar o trono no lugar dele. Então, nós temos que ter muito cuidado e pedir entendimento de como é que você vai fazer quando alguém for te substituir. Quando alguém for estar no lugar que não é seu, porque aqui na igreja nós temos cargo que nós não somos donos do cargo. Eu fiquei 8 anos no Manancial Feminino e como Deus é tremendo. Ele colocou, a pastora Cássia está na liderança do Manancial e o quanto que Deus prepara as coisas, irmãos. Eu não teria condições durante esse tempo, de maneira alguma, de continuar liderando o Manancial Feminino. Então, eu podia pensar 1001 coisas. O diabo até tentou. Mas eu já logo conversei com a pastora Cássia, pus para fora aquilo que eu tinha no meu coração e acabou, irmãos. Eu continuo estando no Manancial e quero dar fruto no Manancial, porque eu aprendi muito esses 8 anos com as mulheres aqui. Então, nós precisamos aprender que você vai ter um substituto, sim, porque nada é eterno, a não ser a nossa salvação, se nós permanecermos em Cristo. E não, esse versículo aqui é muito interessante, mas às vezes a gente lê, mas não pratica. Não julgueis. Mas é fácil julgar, não é, irmãos? Como é fácil julgar. E não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai, e soltar-se-vos-ão. Dai o que? O perdão, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também medirão de novo. Esse versículo aqui, ele fala de perdão, e às vezes é muito usado para a oferta também. Mas o intuito desse versículo é perdão. Então, nós gostamos de julgar, nós gostamos de condenar, nós gostamos de avaliar as pessoas. Não, essa pessoa é minha líder no grupo familiar? Não, tem lógica, não tem condição nenhuma. Irmãos, Deus chama as coisas que não são para confundir as que são mesmo. O que faz, eu pus isso aqui, o que faz pensando em recompensa. Lá em Mateus 6,3 fala que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. E muitas vezes a gente faz alguma coisa do lado de alguém que você está magoado, está remoendo. É isso. Eu já ouvi muito isso aqui. E eu corrijo, à medida do possível, né? Quando as pessoas falam. Então, as pessoas gostam de estar do lado de alguém, mas não ama, vai por interesse. Sabe? Porque a pessoa tem um certo cargo, tem uma certa influência, que a pastora Cássia com o pastor Salmo, ou eles mesmos, mas eu tenho orado, Deus, afasta de mim
Isso aí, em nome de Jesus. E respeito do julgamento imprudente. Os amigos de Jó, né, irmãos? Oh, meu Deus, como Jó sofreu com o julgamento de Elifaz, dos seus amigos ali. Por quê? Porque não sabia o que estava passando. Hoje eu sei, o crente, o que Jesus veio fazer para nós foi nos salvar. A cura é consequência da salvação. E não é todo mundo que Jesus vai curar. E nós temos que entender isso. Porque nós passamos por aflição, mas nós precisamos ter bom ânimo, porque nós vamos vencer, irmãos. Em Cristo Jesus nós vamos vencer. E tem pessoas que não exercem misericórdia. Meu pai tinha um irmão que já faleceu, nossa, mas era duro de coração, não perdoava. E uma pessoa triste, uma pessoa rancorosa. Você já viu que a pessoa que tem dificuldade para perdoar, ela é rancorosa, ela é chata, ela às vezes amarga, né? Igual fel. Tudo que você fala não serve, tudo que você vai falar tem um defeito, põe defeito em todo mundo. Mas a pessoa que tem dificuldade, que tem facilidade, a Valéria sempre brinca comigo, ela fala assim, eu nunca vi, durante esse tempo que eu convivi com você, esses 8 anos no Manancial, eu nunca vi alguém com tanta facilidade para perdoar igual você. Ela fala eu e o Geraldo, que o Geraldo é bom para perdoar. Então, o que adianta, irmãos, você carregar no seu coração? Hoje eu falo isso diante de Deus com muito temor e tremor. Eu não tenho no meu coração mágoa com ninguém, nem ressentimento. Porque o que eu pensava, o que eu tinha, eu cheguei e falei e pronto, e passou. Então a gente precisa falar, mas quando você for falar, fala em amor. Porque se você falar com estupidez, sem sabedoria, não vai resolver, vai piorar a situação. Eu tive uma época na minha vida que aconteceu um fato e uma pessoa da família, e eu fui muito machucada, foi assim que eu converti, eu fui muito machucada, fui muito ferida, e ela falou palavras muito duras para mim, e eu fiquei muito triste. Aí eu falei, Deus, eu não vou perdoar, o Senhor é que sabe, eu que fui machucada, eu que fui ferida, e como assim, Jesus, eu vou ter que pedir perdão? E eu tive que pedir perdão. E esse perdão, no momento, a pessoa ainda fez uma maior zombaria na minha cara. Cuida da sua casa, preocupa com seus filhos, preocupa com seu marido, tudo bem. Passou-se o tempo. Aí, antes de eu pedir perdão, eu tive, não sei se foi uma visão, um sonho, eu não sei, irmãos, foi tão real. E eu vi uma árvore, numa treva muito grande, num lugar escuro. Quem é do Manancial já ouviu isso aqui várias vezes. E aí eu vi essa árvore no escuro, e eu via como se fosse parzinho de vagalume na árvore, assim, parzinho do olhinho. E aí Jesus falou, se você não perdoar, assim vai ser a sua vida, a vida de trevas. Aí quando deu uma clareadinha, eu vi tipo uns miquinhos, aqueles miquinhos que tem aqui nesses parques, pendurado e olhando para mim, sabe? Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Aí o Senhor disse assim, agora se você perdoar, contempla o que você vai ver, o que você vai viver. E eu contemplei aquela campina linda, maravilhosa, com a árvore, e aquela grama verde, a coisa mais linda, e um riacho muito bonito e muito limpo. E uma árvore com todos os tipos de fruto. Aí eu falei, Senhor, que árvore é essa? Ele disse, assim vai ser a sua vida se você aprender a perdoar. Vai ser clara e você vai ter direito a todos os frutos. Então eu falei, Jesus, então eu quero perdoar. Então às vezes tem pessoas que fazem campanha, que vêm para a igreja, que tenta e não consegue. Por quê? Eu vou humilhar para aquela pessoa? Eu vou humilhar para aquela vagabunda que me traiu? Vou. Eu humilhei, eu conversei, eu pedi perdão, liberei a vida daquela mulher que um dia quis me tomar esse ourinho aí, bonitinho, eu não entreguei. Não entrega, irmã, sabe por quê? Porque se você está com alguma dificuldade, pede perdão, sabe? Porque às vezes você não está sendo a esposa que o seu marido deseja ter. Então, pede perdão, fala, amor, eu quero te pedir perdão pela esposa que eu não fui, que você sonhou até hoje. Onde eu preciso consertar para nós irmos bem?
Porque quem está do seu lado é presente de Deus. Olha para a mulher ou para o marido aí agora, gente. Olha um para o outro, bem no olho, assim, não é aquela assim de bandinha, não. Quem puder, olha bem no olho e fala: você é presente de Deus na minha vida. É olhando, irmãos, porque tem gente que tem dificuldade. Então, nós precisamos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo Ele nos exalte, né? Vou passar aqui, porque o tempo está correndo ali. E essa síndrome de Lameque, tem gente que não sabe perdoar, e eu estava estudando sobre a vida de Lameque, e eu pensei, gente, tem pessoas que têm a síndrome de Lameque, e essa síndrome, ela vai passando de geração para geração. Lameque, o Caim era o tataravô, sei lá, de Lameque. Então veio de Caim, foi passando e chegou até Lameque. Lameque, ele chegou a matar. Porque, olha, o que eu pensei, Caim matou 1, Lameque matou 2, já foi o dobro, né? Porque, irmãos, a bênção, você tem que lutar para alcançar, e a maldição, às vezes, ela chega tão rápido. Cuidado com as palavras que você libera, não fala da sua esposa para ninguém, não fala do seu marido para ninguém. A minha cunhada, nós já convivemos 34 anos, pode perguntar para cá, se Eliane, minha sogra, se algum dia... E para minha mãe, se eu abrir a minha boca para falar alguma coisa do meu marido, mesmo achando, tem hora, né, irmãs? Tem hora que eu acho. Aí eu vou para o quarto e falo: Jesus, eu não vou liberar essa palavra para o meu esposo, não vou liberar nem para o diabo pegar, porque você dá legalidade através das palavras que você fala. O diabo escuta, irmãos. Ele escuta, e no momento certo ele vai usar aquela palavra sua para lançar contra você, igual um bumerangue, vai do jeito que vai e volta. Então vai endurecer no coração de uma tal maneira que não consegue liberar. Lameque foi filho de Metusael, vocês já leram aí, né? Absorveu a filosofia de seu pai, disseminando impiedade, voltando-se contra o Senhor, e os seus descendentes cometeram os pecados mais hediondos e abomináveis, de adultério, de tudo, irmãos. A coisa estava nojenta, igual está agora. A descendência dele foi corrompida, ele foi poeta de uma violência, ele cantou para a esposa, para as 2 esposas, foi ele que deteriorou totalmente, ele começou com a bigamia, né? E eu vou passar aqui. Cristo pagou as nossas dívidas. Quem tem dúvida disso? Acho que ninguém tem dúvida disso aqui, que a nossa dívida é impagável, é uma dívida que nós não teríamos condições de pagar. E Jesus foi lá na cruz do Calvário, morreu por mim e por você, derramou o sangue dele, assumiu o meu lugar e o seu, para nós sermos perdoados. E por que perdoarmos? Deus nos perdoou, Deus ordenou que perdoássemos. O Pai Nosso já é tudo, né? Não precisava nem ter outro versículo na Bíblia. Deus nos deu força para perdoar. No Salmo 118 diz assim: o Senhor é a minha força, o meu cântico, e se fez a minha salvação. O que significa perdoar para você? É esquecer? Não é esquecer. Perdoar é você liberar perdão sobre a vida da pessoa que precisa, mas quem precisa mais é você que está preso. Você liberta você mesmo. Então, perdão não é esquecer. Hoje eu lembro do fato do passado do meu esposo comigo. Eu também não fui santa, fui sem sabedoria, empurrei meu marido para fora de casa através das minhas atitudes. Tem irmã, você perguntar: e quanto tempo? Né? Vai empurrando, acho que o homem é de ferro e não é. Então, você tem que preparar a sua casa. Então, eu lembro, mas eu não lembro disso com dor. Então, perdão você não esquece, já está registrado na sua mente, está registrado no seu coração, mas você lembra sem dor. Isso é que é perdão. Vamos lá. O que não significa? Aprovar o que a pessoa fez. Fingir que o mal nunca foi feito. E tem gente que está aí, ó, dentro, mordendo contra outra, andando junto, não tem coragem de falar e fica caladinho. Fica, para você ver, irmão, você vai adoecer. Inventar desculpas por mau comportamento. Ah, não, irmã, eu fiz isso, não é porque eu estou com raiva de você, não. Eu fiz isso porque eu estava com dor de cabeça, eu estou bem hoje, estou na TPM. Que mentira, irmãs. Vamos aprender a ser honestos com nós mesmos. A ausência do perdão causa males sem precedente. As escrituras estão recheadas de exemplos do perigo devastador da mágoa dentro da família e da igreja. Perdoar ao próximo é expressar triunfo, graça em nossas vidas.
A maioria das vezes, perdoar significa alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Fala aí para o seu irmão que está do seu lado aí. Perdoar é alinhar a minha vontade com a vontade de Deus. Então, alinha sua vontade aí hoje com a vontade de Deus. A vontade de Deus, às vezes, ela é dura para nós no momento, mas depois, essa pessoa da família que eu tive problema, hoje nós não temos um pingo de problema, e muito pelo contrário, falamos 2, 3 vezes por semana, ela se converteu, está uma bênção, essa é a nossa vingança. Eu não sei se vocês se lembram, tem muito tempo já isso, do assalto que teve num banco, e o pai com a nenê no braço, e o assaltante atirou e matou a criança no braço do pai. Ele deu esse testemunho na Donep, não sei se pastora Carlos, pastor Salmo lembra. E ele disse que ficou muito triste, e ele começou a orar a Deus. Isso não é fácil, irmãos, eu não sei se eu teria essa atitude também, não. E ele começou a orar a Deus, e muito triste com aquilo, o Senhor disse, perdoa. Ele foi lá na prisão, conversou com aquele homem, e disse, eu vim aqui para liberar perdão sobre a sua vida, e dizer para você que se você continuar nesse caminho, você vai para o inferno. Aquele homem se converteu, e estava uma bênção ali dentro da prisão, e ele perdoou aquele homem, e cuidou dele, discipulou ele, irmãos. Eu não sei se meu coração era assim, não. A mágoa mata, a mágoa adoece e pode até levar à morte. Existem 2 tipos de dor, a que te magoa e a que te muda. Porque muitas vezes, irmão, a gente passa por dificuldade para aprender a sair dela sozinho. Porque eu estava vendo aqueles peixinhos lá, o Oscar, eles ficam juntos, junto com o maior, porque com o maior, quando eles se amontoam um com o outro, eles parecem peixe grande. Aí os outros predadores não vêm comer ele. Sabe quando que ele sai de cima do grande? Quando ele cresce. Aí ele cresce, os outros não comem ele. Agora tem gente que já cresceu, já está gordo, já está grande, não aprende, irmãos, não aprende, está apanhando até hoje, não aprende. É hora de você se desprender da pessoa que você acha que ora por você, daquela profeta que você põe ela debaixo do braço e vai lá, aconteceu um problema, corre lá na profeta, aconteceu outro, corre na profeta, não, corre para o seu quarto, dobre o seu joelho, peça discernimento a Deus, Ele vai te dar. Deus não falou comigo do que era para fazer? Eu fiz. E esse tipo de sacolinha aí, ó, que esse menino está segurando, é que tem sido um problema na nossa vida. O orgulho, irmãos, o orgulho, ele destrói a gente. O orgulho traz a soberba, e a soberba precede aqui, ó, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Por isso que tem muitas pessoas que não são suportáveis, que vivem sozinhas e isoladas, porque são orgulhosas, são pessoas que não sabem amar. E eu quero ler essa diferença entre o perdão e a mágoa e comentar algumas delas. O perdão acalma o conflito, a mágoa alimenta o conflito. A história da vaca que fica ruminando, né, o dia inteiro ali com o capim na boca. O perdão traz alegria, a mágoa traz tristezas. Esses dias agora que estava arrumando o aquário lá em casa, tem que pôr o marceneiro e tem que vir um rapaz do aquário. E chegou o marceneiro lá, e eu já olhei para o homem assim e falei, ai, Jesus, o Senhor me mostrou algumas coisas a respeito dele, do ajudante do marceneiro. Aí eu já olhei para o Carlos já fez. Falei, eu vou falar. Aí eu peguei e chamei o rapaz. Conversei com ele ali no canto, ele muito tímido, a pessoa que não encara, não olha para você. E eu falei algumas coisas ali, aquele rapaz saiu diferente. E daí, quando é um pouquinho mais tarde, chega o rapaz dos peixes com uma menina homossexual. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu pensei, como que eu vou fazer com essa menina aqui? O que eu vou falar? E aí teve que comprar um material fora, eu fui comprar um bolo, eu falei com ela, você quer ir comigo? Eu te levo no carro. A hora que eu desci no bolo, era aniversário daquela loja de 1 ano. E aí tinha bolo, tinha pão de queijo, tinha açúcar. Aí ela não tinha lanchado. Eu fritei umas batatinhas lá em casa, que ela falou que gostava, e dei para elas comer, mas foi pouco, ela não quis, estava com vergonha. Aí eu fui lá e falei assim, ô fulana, desce do carro, vem lanchar, vou esperar você lanchar. Quando aquela menina desceu do carro, as mulheres dali ficou assim.
Você pensou, essa mulher tendo caso com essa menina? E aí ficaram espantados quando eu chamei ela para descer do carro. Mas dali no caminho eu falei de Jesus para aquela menina. Eu falei, você tem um semblante triste e fechado, porque você já se precavê, que as pessoas não vão te aceitar, aí você já fecha o seu semblante. Você já viu quando você está errada, que alguém vem falar alguma coisa em casa, você já se arma, né? Ou tem uns homens que é desse jeito. O perdão demonstra humildade, a mágoa demonstra orgulho. O perdão recupera a amizade perdida e a mágoa perde a amizade conquistada. O perdão revela o amor e a mágoa revela o ódio. O perdão restaura relacionamentos. Irmão, como é bom você restaurar o relacionamento marido e mulher. A noite fica tão boa, tão curta, não passa... Passa rápido. Então, eu quero que nesse dia, eu estou falando aqui em nome de Jesus. Eu sei que existem muitas pessoas aqui que precisam disso. Liberar perdão. Quantos filhos não liberam perdão sobre a vida dos pais? Por que você que está aqui, que é filho, ao invés de revoltar com seu pai, com a sua mãe, não dá um bom testemunho de cristão? Entra para o quarto, ora, não responde, não entra em intriga com seus pais, porque pai e mãe só quer o bem dos filhos, a não ser que eles já vieram de um lar tribuloso, né? De intriga, de ira, de falta de perdão. Isso tudo passa, irmãos. Isso tudo passa para os nossos filhos. Você viu aqui, Caim matou um, Lameque matou 2. E é igual quando você faz uma coisa errada e não conserta, seu filho vai fazer lá na frente. Não estou falando maldição, não. Aqui, a liberação do perdão reflete a glória de Deus. Esaú e Jacó, né, se perdoaram, se abraçaram, voltaram a ser o que era antes, o tanto que isso é bom. E o José é um caso na Bíblia que não precisa nem falar, que todo mundo conhece, né? Ele perdoou os seus irmãos que fizeram mal para ele. E aonde que ele foi parar? Foi parar lá perto do rei, né? E pondo-se de joelhos, clamou em grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Esse que foi Estevão. Que eles sirvam de exemplo para nós. A Bíblia, irmãos, é exemplo para nós seguirmos, não é só para você ler, não. Tem gente que fala o salmo inteirinho decorado. Fala, decora o versículo da Bíblia, mas não tem capacidade de perdoar, de fazer conserto em casa. E Deus não vai levar isso em conta, não, irmão. Se você pode decorar a Bíblia, mas você não viver o que ela diz, você não vai resolver nada. Eu achei essa figurinha interessante. Um está vendo 6 e o outro está vendo 9. Vocês dão para ver daí? Quem está do lado do 6 está vendo 6. E quem está de cabeça para baixo está vendo 9. E a situação na nossa vida é assim, irmãos. Um vê de uma maneira, outro vê de outra. Eu e o Carlos, às vezes a gente desentendia com as coisas. Ele e o Murilo chegavam, eu aprontando para vir para a igreja, arrumando e tal, com pressa. Eles vestem roupa e ficam assim, aí, o que você acha? Aí, o que você acha? Eu falei, ai, gente, para, eu estou vestindo a roupa aqui, não estou perguntando para ninguém, vocês não dão sossego. Então, uma coisa tão boba, mas que para eles é importante. Aí eu me corrigi. Aí hoje eu olho, eu falo, está bonito, está um gatão, essa aí não combinou, troca. Então, porque isso para ele é importante. E eu quero que você agora leia comigo esse versículo aqui, o final. E lhes darei, vamos lá? 1, 2 e... Todo mundo, gente, para. O negócio não está bonito, não. Vamos lá, todo mundo. E lhes darei coração, um espírito novo, porei dentro deles e tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Eu gostaria que você ficasse de pé. E eu quero que você faça um ato profético. Em Cristo, Deus pagou as nossas dívidas. Olha que coisa tremenda. Havendo riscado. Esse é o versículo que eu mais gosto na Bíblia. Vamos ler ele também? Para você não esquecer que Deus já fez. Você é que não tomou atitude, gente. Perdão é atitude. Eu vou esperar Deus tocar. Aqui Deus não vai tocar, não. Já está escrito que você não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Que você precisa pedir perdão. O tanto que é bom viver em paz, irmãos. Tem lá que é uma guerra. O marido não quer nem voltar para casa. A esposa quer ficar no trabalho. Porque a hora que chega em casa é só cobrança. Então, olha aqui, vamos ler. Havendo riscado
que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz, e despojando os principados, potestade, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Glória a Deus! Está escrito: totalmente pago, tetelestai, totalmente pago. Já foi pago para você, já foi consumado lá na cruz. Sabe por que você está sofrendo? Porque você escolheu sofrer, porque você escolheu não perdoar, e isso te traz prejuízo. Eu quero que você ponha a mão no seu coração, baseado nesse versículo que nós lemos aqui: e vos darei um coração novo. Você vai pegar esse coração de carne seu e vai falar: sai fora, em nome de Jesus. É um ato profético, todo mundo fazendo. Põe a mão no seu coração e vamos jogar fora esse coração de carne, de pedra. Receber um coração de carne, quebrantado, que perdoa. Fala: em nome de Jesus, eu rejeito toda mágoa, todo ressentimento, e peço para o Senhor: troca o meu coração por um coração de carne, quebrantado, ungido, abençoado, que por onde eu passar, eu leve a paz, a alegria, o consolo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.